tudo bom, quintos anos? Hoje nós vamos para a lição 15 de Educação Cristã. E a mensagem do céu, ela fala assim pra gente. A resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Provérbios 15, versículo 1. O título da nossa lição é Palavras. Remédio ou veneno? Qual desses aqui que você está usando no seu dia a dia? Palavras bondosas, palavras que gerem alegria, que gerem bem-estar em quem está perto de vocês. Esse aqui é um divertido para se tomar, ele é um antidepressivo, é um anti-tristeza, é um pró-alegria. E esse aqui, nem preciso falar, né? Esse aqui acaba com qualquer possibilidade de alegria, de felicidade, de respeito na nossa vida. Então a gente vai aprender com uma personagem aqui bíblica que ela fica às vezes um pouco esquecida, as pessoas esquecem dela, que é a Abigail, e a nossa lição está lá em 1 Samuel 25. Aprenda com a Abigail, Pierre está aqui do meu lado, ó. Para aprender também sobre a Abigail, ó lá. Certo? Olha lá, também vai aprender. Saul foi o primeiro rei de Israel. Ele foi substituído por Davi. Mas antes de se tornar rei, Davi precisou fugir, pois Saul queria matá-lo. Ele ficou com ciúmes de Davi, pois achava que Davi queria tomar o seu trono à força. Durante muito tempo, Davi se escondeu. E em uma ocasião, quando ainda fugia de Saul, ele e centenas de homens que eram seus soldados foram para o deserto de Parã. Perto dali viviam um homem chamado Nabal e a sua esposa chamada Abigail. Eles viviam numa cidade chamada Carmelo. A Bíblia assim descreve o casal. Ele era muito rico. Tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. A sua mulher se chamava Abigail. Ela era bonita e inteligente, mas ele era mau e grosseiro. Davi já tinha ouvido falar deles, pois encontraram e ajudaram os seus empregados quando esses estavam no deserto tomando conta dos rebanhos. Esses pastores precisaram de proteção e Davi e seus homens os ajudaram. Como Davi e seus soldados eram fugitivos, precisavam de alimentos e sabiam que Nabal podia dar-lhes comida. Davi mandou alguns de seus homens para falar com ele. Ao ouvir o pedido de Davi, Nabal grosseiramente respondeu: Davi, filho de Jessé, mas quem é ele? Eu nunca ouvi falar dele. Hoje em dia, há muitos escravos que fogem de seus donos. O meu pão e a minha água e os meus animais que matei para dar aos meus empregados, eu não darei a homens de que nem sei de onde vieram. Quando retornaram e contaram a Davi a resposta de Nabal, ele ficou furioso e tomou uma decisão. E essa decisão foi violenta. Ele resolveu ir até a casa de Nabal para matar e destruir tudo aquilo que ele tinha. Errado também, né? Mas os empregados de Nabal, que tinham ouvido a resposta dele aos homens de Davi, foram correndo contar para sua patroa Abigail. Quando ela ouviu isso, ficou apavorada e tomou uma decisão. Preparou escondida de seu marido uma grande quantidade de comida, bebida, carnes e doces e foi correndo ao encontro de Davi. Ao encontrá-lo, ela ajoelhou-se aos seus pés e lhe disse: Por favor, meu senhor, escute-me. Não dês atenção a Nabal, meu marido, pois ele não vale nada. Ele é exatamente o que o seu nome quer dizer, um tolo. Ela também disse a Davi que ele era um escolhido de Deus e que não deveria sujar suas mãos de sangue por causa de um homem tolo. Ao ouvir isso, Davi disse: Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que mandou você hoje para me encontrar. Graças ao que você fez hoje e ao seu juízo, eu deixei de cometer um crime de morte e fui impedido de me vingar por mim mesmo.
Que o Senhor Deus me livre de fazer algum mal a você. Assim, com palavras sábias, gentis e humildes, aquela mulher evitou uma grande tragédia. O que eu aprendi? Que eu posso usar a minha boca para dizer palavras amáveis, amorosas e gentis, e isso fará muita diferença em minha vida e na vida das pessoas que me cercam. Então, olha só, aqui a Pro tem também potinhos. Normalmente, quando a gente olha esses frasquinhos aqui, e eles têm uma caveirinha, significa veneno. Significa que as palavras ruins, elas são veneno para a nossa alma. Elas começam a fazer a gente ficar com raiva, com ódio, fazer fofoca, falar mal, xingar, destratar, agir com má educação. Enquanto as palavras boas, elas são palavras que é como se a gente tivesse o poder delas serem um remedinho pra gente. A Pro vai abrir aqui. E eu vou tirar um remedinho aqui pro meu dia. Se o remedinho aqui quiser sair, né? Aqui, pela minha embalagem. A boquinha aqui é pequenininha. Então, vamos ver aqui se eu consigo descer alguma mensagenzinha aqui. Às vezes não sai, gente, mas a gente tem fé e paciência. Então, olha, saiu uma aqui do meu divertiu, uma palavrinha boa, uma atitude sábia. Vou abrir aqui o meu remedinho. Olha só o que tá escrito aqui, ó. Fale respeitosamente. O que é falar respeitosamente? Tratar as pessoas mais velhas com educação. Tratar aquela pessoa que às vezes está fazendo a limpeza ali na rua, no shopping, com educação. Não sair brigando com as pessoas que a gente vê na rua, no meio do caminho. Não sair falando mal das pessoas, falando às vezes coisas que a gente nem sabe. Falar com cuidado, pensar antes de falar. Lembra que a gente falou na aula de ciências que o nosso cérebro, a gente não fala coisas sem pensar, a gente pensa antes de falar e fala o que não deve, né? Porque a nossa boca, ela não é automática para ela falar, ela não é autônoma para ela falar, ela não fala o que ela quer, ela fala o que foi pensado. Por isso que tem aquele versículo que é para começar a aula, a boca fala do que está cheio o nosso coração, a nossa mente. Então aqui, gente, nós vamos ter um texto lá na página 103 que ele é super importante. A Pro vai estar lendo ele para você. Se chama Lave a Sua Vidraça. Minha mãe até falou dele aqui no domingo, aqui em casa. A gente tá precisando falar do Lave Sua Vidraça. Esse texto fala sobre o cuidado que devemos ter sobre o uso das nossas palavras e o perigo de julgarmos sem conhecer todos os fatos. E nós podemos aprender com essa história. Então, quem lembra lá das Três Peneiras, aqui é uma história que também fala alguma coisa bem parecida. Conta-se que um casal recém-casado, após sua lua de mel, foi morar em uma casa muito confortável, num bairro muito tranquilo e acolhedor. Na primeira manhã após a chegada na vizinhança, sentaram-se à mesa que ficava em frente a uma janela. Quando a mulher reparou e comentou com seu esposo: "Meu bem, veja aquela mulher descuidada e preguiçosa. Ela nem lavou os lençóis direito e os está pendurando no varal para secar. Se eu a conhecesse, certamente diria a ela o quão sujos estão esses lençóis." O marido calado estava e calado ele permaneceu. Alguns dias depois, sentaram-se novamente à mesa do café, quando a vizinha apareceu para pendurar os lençóis no varal. Novamente a esposa comentou: "Amor, de novo, olha aquela vizinha. Ela não lavou bem os lençóis. Eu acho que eu vou perguntar para ela se ela gostaria que eu a ensinasse a lavar as roupas." Mais uma vez o marido olhou pela janela e não fez nenhum tipo de comentário. E assim, cada vez que via sua vizinha pendurando os lençóis, a mulher fazia um comentário maldoso para o seu marido. Um dia,
Porém, qual não foi a sua surpresa ao ver a vizinha estendendo os lençóis limpos, brancos e provavelmente muito cheirosos? Empolgada, a mulher disse para o seu marido: "Ah, marido, finalmente alguém deve ter dito para essa mulher o quão sujos estavam seus lençóis. Ou quem sabe alguma vizinha ensinou a lavar adequadamente. Eu bem que gostaria de ter falado com ela, mas não fiz, eu sou nova na vizinhança." Calmamente, então, seu esposo, olhando bem dentro dos olhos de sua esposa, respondeu: "Não, meu bem. Eu levantei mais cedo e lavei as janelas. E a vidraça está limpinha, por isso você está enxergando os lençóis da nossa vizinha limpos e perfeitos como sempre estiveram." Então, olha só, nós temos aqui uma lição de como não sair julgando as outras pessoas pelas coisas que nós vemos, porque muitas vezes nós vemos uma parte da situação. Aqui a mulher, ela tinha tantas reclamações, e onde é que estava a sujeira? Na própria casa dela. Eram as janelas que estavam imundas, e quando ela olhava, ela achava ali que os lençóis da vizinha que estavam sujos. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado antes de falar com aquilo que a gente pensa e não sair fazendo fofoca. Então fica pra gente a lição de número 15, que você possa também estar pensando nas palavras que você usa aí na sua casa, com seus amigos, pelo WhatsApp. Se o que você está falando está agradando a Deus ou não. Se o que você está falando está fazendo alguém sofrer ou não. Bola para vocês. Até nossa próxima lição de educação cristã. Tchau, tchau.